Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. Hoje é quinta-feira aqui no Grupo Espírita Casa de Guará e nós estamos aqui para juntos fazermos mais um trabalho de estudo do Evangelho, utilizando dos recursos que vocês nos enviam caridosamente e gentilmente, para que a gente consiga continuar a interpretar, dentro do nosso limite pequeno, bem verdade, as grandes lições de Jesus. Vamos então fazer a nossa oração para que possamos nos conectar aos benfeitores amigos que nos orientam na noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Sempre eu relembro que as palavras que contêm significados tão profundos dessa oração, elas representam um norte para a nossa vida. E vemos aí a questão do perdão como esse norte real que nos pode levar ao equilíbrio através da ética do amor que Jesus nos ensinou. Então vamos ver o nosso estudo da noite de hoje, que está lá no capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E o tema que a nossa irmã Joana de Ângeles trabalha chama-se reconciliação. Esse tema está lá na página 75, do livro, cujo capítulo nós vamos trabalhar hoje à noite. O capítulo 10, que é o do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos, nós vamos falar a respeito do item 5, que é um trecho de Mateus, as palavras de Jesus, e o item 6, que é um comentário do nosso irmão Allan Kardec. Antes de iniciarmos o trabalho, eu quero falar para vocês que o livro novo que o nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, ele publicou, acho que quando eu coloco assim, vocês veem, até de cabeça para baixo, gente, conserta. Tá lá. Então vocês veem o contrário aí, não é? É porque a câmera está ligada para mim. Então esse livro de Divaldo, que está aqui, ó, no rumo do mundo. Vai ver se eu consigo. É no rumo do mundo de regeneração. É o livro mais novo do nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda e que tem um objetivo específico de nos esclarecer a respeito de qual conduta nós devemos eleger para que possamos ser realmente aqueles servidores que Jesus espera que nós sejamos. Este livro, eu relendo, eu recebi há pouco tempo, E eu comecei a ler e terminei, e 2 capítulos me chamaram a atenção, o 7º e o 11. O capítulo 11 é um capítulo que vai falar sobre os justiceiros, que são aqueles espíritos que se autodenominaram justiceiros e que estão aí para ajudar a levar para o mundo espiritual todos aqueles, nós reencarnados, que nos esquecemos das lições de Jesus. E o capítulo 7º é um capítulo que inicia com um exemplo maravilhoso, que é o exemplo de um espírito que desencarna por conta do Covid-19. E aí, Manuel Filomeno de Miranda, espírito, ele mostra
como foi a desencarnação dessa criatura, como um exemplo de como nós não devemos mais, né, procurar as formas de reconciliação com os nossos inimigos, continuarmos dentro de um processo de mágoa, de ódio, de raiva contra os nossos irmãos, para que a gente possa começar o nosso processo de cura da alma. Então, esse irmão, ao desencarnar, todos os espíritos amigos ali ao redor, né, inclusive o nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, num hospital, viram quando ele falece por causa do Covid-19 e, ao falecer, chegaram-se a ele 3 figuras horripilantes, comandadas por um dos 3 era quem comandava, né, aquele grupo pequeno, mas terrível, que tentava arrancar o espírito do corpo morto, clinicamente morto. Mas o processo de desencarnação ainda não havia ocorrido. Então, o espírito, muito aborrecido, porque não conseguia arrancar, né, o espírito mau, né, que era um devedor, né, ele tinha compromissos com aquele que estava morrendo de Covid, ele tentava arrancar o espírito do corpo biológico, do corpo físico, e não conseguia. Então, nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda explicou como o processo de desligamento do espírito que está a morrer do corpo biológico, ele se inicia pelos pés, né? Começa dos chakras de baixo e o último que se desliga é o chakra coronário. Então aquele espírito mau começou a socar o rosto, a dar murros no rosto do desencarnante, que gritava apavorado. Primeiro, porque não acreditava que existisse vida após a morte. Segundo, que não esperava encontrar aquelas figuras com aspecto monstruoso que lhe receberam no limiar do pórtico da morte. Ele sabia que estava morrendo, que ele não poderia retornar à vida no corpo físico mais, mas ficou apavorado. Por que esse capítulo 7º começa com esse exemplo? Exatamente para nos mostrar que nesse momento que nós estamos vivendo, um momento de muita angústia, né? Muita dor, muito desespero, muita desinformação a respeito da doença, né? Do Covid-19 que nos assola, nós não temos ideia nem noção da existência de uma vida que se prolonga além da esfera física. Então, é aquela história, a vida continua depois da morte, mas não em modelos fantasiosos de outras religiões, não é? Que colocam esses estamentos de céu, inferno, purgatório, ou aquele argumento de que está salvo porque abraçou tal ou tal religião. Nós vamos ver no momento da morte que isso é uma grande ilusão. Porque Jesus, o grande terapeuta, esse terapeuta fantástico que ele já nos fez um convite maravilhoso, maravilhoso, quando ele falou a respeito da Boa Nova e nos ensinou através das bem-aventuranças qual era o caminho que nós deveríamos seguir. Se nós tivéssemos ouvido Jesus desde aqueles momentos em que ele esteve conosco aqui na Terra, nós, com certeza, não teríamos passado por tantas guerras, tantas pestes, tantos dissabores, tantas desestruturações, o próprio planeta não teria entrado em convulsões tão grandes, vulcânicas, tsunamis, que desestruturam a configuração geográfica física do nosso planeta. Jesus veio no momento crucial para separar o antigo mundo, mostrando a criação de um novo mundo, mas ele nunca é ouvido.
Então, o nosso tema de hoje, que vai falar sobre bem-aventurados os misericordiosos, é dessa misericórdia que Manuel Filomeno de Miranda vai falar o tempo inteiro, ajudado pelo nosso irmão Bezerra de Menezes, para nos esclarecer que não há outro caminho para que a gente trabalhe nesse processo de renovação do planeta Terra, das criaturas que somos nós, reencarnados do planeta Terra, que não seja o caminho da misericórdia. No caminho da misericórdia, nós precisamos aprender a perdoar. Nós precisamos aprender a não entrar nos revides, que é bem verdade que os revides, eles fizeram parte, fazem ainda, né, da defesa pessoal. Mas se nós quisermos, nós não precisamos revidar em tão altos graus de, deixe-me ver, de rigidez, né, num alto grau de agressão, né, como nós recorremos quando entendemos que nós somos feridos em nossos direitos, em nossos desejos, em nossos quereres. Jesus já nos fez o convite, nós não estamos atendendo ao convite. Então, os Espíritos nos explicam nesse livro novo, do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo nosso irmão Divaldo Franco, que é um livro novo, né, que foi publicado agora em novembro, que se nós tivéssemos ouvido Jesus, teríamos ajudado, né, ao nosso mestre na aceleração da condução do planeta para sair de expiações e provas e então passar a uma nova ordem para um planeta de regeneração. Mas nós estamos atrasando o processo. Todos nós estamos atrasando. E a nossa irmã Joana de Ângeles vai dizer que nós precisamos aprender a nos conhecermos para nós irmos nos livrando dessas respostas agressivas que nós temos trabalhado e nos comportado sempre aqui na Terra. As respostas agressivas, elas podem vir em termos de ação ou só estarem em nosso pensamento. É a mesma coisa. Jesus já nos ensinou, não pequeis por pensamentos, palavras e obras. A ação são as obras. A palavra é quando a gente agride verbalmente. E o pensamento é quando a gente pensa na agressão, mas não fala nem realiza essa agressão. Então vamos ver o texto aqui do nosso Evangelho para ver como foi que esse capítulo 10 ele foi constituído. Quando eu estava fazendo o trabalho e estudando, eu lembrei que no nosso grupo de estudo da obra psicológica, aqui do Grupo Espírita Casa de Guará, nós temos um grupo de estudo, é um grupo que se dedica, é um grupo de formação. Esse grupo de formação tem um intuito, o objetivo de que essas pessoas que estão estudando a obra psicológica, elas estão se preparando para formarem outros grupos, seja em seus centros espíritas, seja nos trabalhos do seu grupo espírita, onde a pessoa desenvolve suas tarefas, seja onde for. Por isso, é um grupo de formação que forma coordenadores para outros grupos. Então, eu estava lembrando que, quando nós iniciamos o curso, nós propusemos que o capítulo 10 em diante, né, alguns capítulos, eles serviriam como exemplo para nos curarmos enquanto estudávamos a psicologia analítica do Carl Gustav Jung e enquanto buscávamos na nossa irmã Joana de Ângeles as diretrizes para a cura, para a autocura, para a autoiluminação nossa. Então, fazíamos sempre um estudo do Evangelho
com uma interpretação analítica daquele evangelho. E aí, devagarinho, nós fomos aprendendo em grupo como realizar isso. E foi um trabalho, e está sendo, né, porque não parou, um trabalho muito bom, muito esclarecedor, que o grupo é uma equipe que tem se ajudado mutuamente. Então, vamos ver aqui, bem-aventurados os que são misericordiosos. É um texto grande, né, que representa todos os textos, tanto de Allan Kardec, como os 3 textos, que são as instruções dos Espíritos, onde nós vamos ter o Bispo de Nevers, vamos ter João, Bispo de Bordeaux, José, o Espírito Protetor, e mais 3 textos, ou 3 mensagens do Espírito São Luís, em 1860, como os 5 textos do nosso irmão Allan Kardec, eles todos representam uma severa advertência do homem de Nazaré. Severa advertência. O que é que está nos dizer Jesus com estes textos grafados pelo nosso irmão Mateus? Ele está nos advertindo. Este é o caminho, sigam, para que vocês não tenham reencarnações tão sofredoras, tão cheias de sofrimentos, e não fiquem nesse ir e vir das reencarnações, não saindo do mesmo lugar. Quando é que a gente não sai do mesmo lugar nessas reencarnações? A gente morre, torna a reencarnar, morre, torna a reencarnar. Então, entre um corpo biológico e outro corpo biológico, tem aquele espaço, não é, que nós estamos na erraticidade e vamos lá aprender, estudar, nos desenvolvermos, né, moralmente, intelectualmente, para então programarmos nosso retorno. Mas a maioria das vezes, quando a gente chega novamente aqui, nós nos lembramos dos velhos hábitos de reencarnações passadas. E o pior, estamos também imantados aos velhos ódios, aos velhos ressentimentos de pessoas que reencarnam junto conosco, na mesma existência, de modo que a gente tenha a chance e a oportunidade, né, de nos perdoarmos, de nós desenvolvermos a misericórdia, a indulgência, né, uns para com os outros. E aí a gente se esquece de tudo isso e novamente repete os mesmos erros, aí volta para o mundo espiritual, é recebido pelos adversários das existências, e aí a gente chora, pede perdão, vai fazer todo o processo de novo, volta a reencarnar outra vez. E eu todos os dias me pergunto, Carmélia, quando é que você vai querer ter a coragem de se consertar, de mudar suas decisões, de deixar o mundo com seu mundo, de estar na terra sem ser da terra? Eu sempre faço essa reflexão. Olha o texto que está aqui do nosso irmão Mateus, no capítulo 5, itens 25 a 26. Reconciliação com os adversários. É todo o texto que está lá no livro do nosso irmão Divaldo. É todo o argumento, né, que perpassa o fundo do trabalho do nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda. Muda as ideias, muda o pensamento. Reconcilia-te depressa com os teus inimigos. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o seu adversário, enquanto estás com ele a caminho na mesma existência, para que ele não vos entregue ao juiz, vai para o julgamento, o Tribunal da Justiça, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, né, o promotor público, e não sejais metidos na prisão. E aí ficareis na prisão. Que prisão é essa? Digo-vos em verdade, que daí não saireis, ou não subireis, como está lá em grego antigo, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Como nós devemos entender esse trecho do nosso irmão Mateus? É simples, muito simples. Olha bem, enquanto estás com ele a caminho, você
com seu adversário, procure perdoar, apagar as mágoas, diluir as mágoas, diluir o ódio que você tem, a aversão, a animosidade. Que aversão e animosidade, elas estão por baixo. O que alimenta a animosidade, essa aversão, sempre vai ser a inveja e o ciúme. Então, eu preciso ver dentro de mim o que é que eu invejo no outro, o que é que o outro tem que eu não tenho e eu gostaria de ter, ou eu gostaria de ser como aquele outro. Como fala, como se veste, como anda, né? Como se dedica a uma determinada tarefa, como é perseverante na sua tarefa. Então a gente observa e aí a gente tem como base a inveja e o ciúme, que é diferente da admiração. A admiração não é uma doença. A admiração é um bem. Mas toda vez que essa admiração se torna em inveja, porque elas estão muito próximas, aí nós mudamos o teor vibracional e mudamos o tipo de energia que a gente exala para com o outro. Ao invés de uma energia saudável, que vai trazer bem-estar e equilíbrio para mim e para o outro, eu começo a exalar uma energia desestruturante, porque eu tento adoecer o outro, porque eu já estou adoecido. Olha que coisa. Então, não sejais metido em prisão. Que prisão é essa? A prisão é o cárcere no corpo físico, é aquilo que eu falei. A gente vai morrer, vai desencarnar, volta para o mundo espiritual, reconhece os erros, diz que vai perdoar, lá se prepara para uma nova reencarnação. Reencarna. Ao reencontrar os desafetos, começa tudo de novo. Tudo de novo. E diz que conhece o Evangelho, porque o Evangelho de Jesus está no Ocidente, para todas as religiões. E não há, também no Oriente, nenhuma orientação espiritual que designe o seu desafeto como aquele que você tem que matar ou destruir. Não, há sempre um bem em todas essas escrituras de modelos diferentes que não sejam aquelas que foram faladas e ditas por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ficamos para cima e para baixo dentro da prisão, sem sair dela. E muitas vezes, como nos adverte Manuel Filomeno de Miranda, nós vamos ao mundo espiritual, mas nós não temos benfeitores naquele momento para nos ajudar, porque eles não podem. A única coisa que eles podem fazer é orar. Se vocês forem ao capítulo 7º do livro novo do Manuel Filomeno de Miranda, que está aqui no Rumo do Mundo de Regeneração, vocês vão ver que o nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda vira para o benfeitor espiritual. O que podemos fazer nessa situação? Olha o que os malfeitores estão fazendo, esbofeteando a criatura no hospital que acabou de morrer de Covid-19. O que a gente pode fazer? Ele nem se desligou do corpo e já está sendo esbofeteado. Sabe o que o benfeitor espiritual respondeu? A única coisa que nós podemos fazer é orar, porque ele está vivendo ali a lei de causa e efeito. Ninguém pode fazer nada. Mais tarde ele há de reconhecer, né? E então seguirá o seu próprio rumo. Digo-vos em verdade que daí não saireis, não sairás, porque a gente vai ao mundo espiritual para regiões muito ruins. Lá no capítulo 11, com o título Os Justiceiros, vocês vão ver como é que esses espíritos trevosos, maldosos, odientos e odiados, eles construíram todo um local, né, numa região bastante pantanosa, e nesse local eles instituíram ou construíram uma cidade no modelo daquelas cidades horríveis, das lendas épicas, né, da era dos mitos, vamos dizer assim, que é a era da pré-razão. Então, nós vamos encontrar nesse capítulo 11 uma descrição incrível a respeito desses justiceiros e para onde
Nós estamos sendo carregados por eles nesse momento de transição. Essa advertência Manuel Filomeno de Miranda vem nos fazer. Cuidado, eles estão ali, né, carregando todos, estimulando velhos vícios. Isso me chamou a atenção enormemente no capítulo 11, quando Manuel Filomeno de Miranda nos diz o seguinte: olha, aqueles velhos vícios que vocês achavam que já estavam livres, eles todos estão sendo estimulados por esse grupo de espíritos justiceiros, que procuram ver em cada um, procuram os sentimentos inferiores, os desejos mais ocultos, e eles costumam estimular com cenas, com pensamentos, levando para o mundo espiritual para viverem os seus desejos mais ocultos e a retornar, né, do sono, entre aspas, né, da viagem do sono. Nós então apagamos essas lembranças ou ficamos com ela, achando que fomos levados para essa região por alguém muito ruim, né? Porque nós não somos aquilo, nós somos bem melhorzinhos. Na verdade, nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda está chamando essa atenção. Cuidado, muito cuidado. É um momento em que todas as nossas mazelas, elas estão sendo ressuscitadas para ver se nós caímos em tentação. E ao cairmos em tentação, é menos um, porque eles contabilizam menos um que estava querendo seguir o caminho de Jesus, mas não conseguiu, porque está preso ainda a seus desejos inferiores. É um alerta, meus irmãos. A gente precisa estar muito atentos, muito atentos. Cada um vai saber como a tentação bate em sua porta. Olhe a oração de Jesus, né? Para que a gente perdoe e que nós pedimos pela boca de Jesus que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, a súplica que a gente faz, que ele deixou para a gente repetir todos os dias. Mas a tentação vem, ela está sendo ressuscitada. Tudo de ruim que nós já fizemos em outras existências, elas vão surgindo em nosso caminho, através de pessoas que conviveram conosco naquele tempo de então, que estão reencarnadas em nosso núcleo familiar, em nossa sociedade, em nossa cidade. E a gente cruza com essas pessoas e ressuma do mais profundo de nosso ser espiritual as lembranças do ódio, dos desforços que nós vivemos lá naquele tempo, seja lá qual for. A gente precisa estar atento para isso. Por isso que Jesus fala aqui através de Mateus, que a gente precisa se reconciliar o mais depressa possível com os nossos adversários. Esse convite de Jesus que está aqui neste capítulo, bem-aventurados os que são misericordiosos, é um convite grave, que nós precisamos estar atentos para nós mesmos. Então, nós não podemos aderir aos interesses malfazejos ou aos interesses pessoais ou nossos, né, que nós precisamos fazer uma avaliação, uma reflexão sobre o teor daquilo que eu desejo. Porque esses justiceiros, de lá do capítulo 11 do novo livro do nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, eles estão muito atentos para nos ferirem em nossas mais caras afeições. Nossos filhos, nossa esposa, nosso esposo, uma mãe, um pai, eles procuram todas as formas de nos levarem à desarmonia, à destruição. Afora os grupos que eles colocam juntos, que são objeto do ódio e de vingança, que querem se vingar, né, daquelas coisas feias, mal feitas, ruins que nós fizemos no passado para eles. Então está aqui essa advertência, né, do nosso
do nosso irmão Mateus, que são as palavras de Jesus. Então, também, o capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos, além de ser um dos convites de Jesus para a nossa regeneração pessoal, também e são, né, toda boa nova, é uma severa advertência do homem de Nazaré. Nós estamos vivendo as consequências. Conforme o livro do nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, ele diz lá textualmente que nós vamos conviver por cerca de 2 anos com tudo isso que nós estamos convivendo como consequência do ataque do vírus. Então, que Jesus nos dê uma noite de muita paz, de muita tranquilidade, nos ajude a alcançar, a penetrar nas lições divinas do Evangelho, para que a gente possa viver as lições de Jesus. E ao termos acesso ao livro do nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do nosso irmão Divaldo Franco, foi um convite da espiritualidade ao nosso irmão Divaldo Franco, que tem mais de 90 anos. É mais uma ajuda de esclarecimento para o nosso crescimento pessoal, que a gente possa, ao ler o livro, introjetar as grandes lições. Então, lembrar que esse livro, ele tem no Kindle, tá? Na Amazon, e a gente pode comprar, e tem o livro físico, que é esse que eu mostrei para vocês, que já está sendo entregue, porque o despacho lá na Livraria Leal, ele iniciou-se a partir do dia 10 de janeiro. Então, mas já está chegando nas casas de todos. Que Jesus nos abençoe, que nos dê um final de semana pleno de amor, de bênçãos, que a gente possa eleger aqueles que nós já identificamos como aqueles para com quem nós temos as animosidades. E a gente possa começar a amá-los, porque o antídoto para o desamor é o amor. Então, a ética do amor deve permear nossos pensamentos, deve permear nossa conduta, deve permear nossa compreensão de como os outros são, como eles se comportam, de como a própria vida é, para que a gente tenha paz. Que Jesus nos encha de bênçãos. Uma semana maravilhosa.